Sabe aquela sensação de gelo percorrendo a espinha quando você percebe que o silêncio numa sala não é de paz, mas de medo? Era exatamente isso que eu estava sentindo enquanto olhava para a mão direita do Ricardo tremendo sobre a mesa de vidro temperado da sala de reuniões. O relógio na parede marcava 8h15 da manhã. O ar-condicionado estava ligado na temperatura mínima, mas eu podia ver gotículas de suor se formando na testa dele, logo abaixo daquela linha de cabelo perfeitamente implantado que ele tanto gostava de exibir nas revistas de negócios. O envelope pardo que eu tinha acabado de jogar na frente dele parecia pesar 1 tonelada pelo som que fez quando bateu na superfície polida. Um som seco, definitivo, como um martelo de juiz encerrando uma sentença. Há menos de 12 horas, aquele mesmo homem estava segurando uma taça de cristal francês, rindo da minha camisa de loja de departamento e dizendo para minha esposa, na minha frente, que ela merecia alguém com mais visão de futuro. Ele tinha se sentido tão grande, tão intocável dentro daquele terno italiano sob medida. Agora, ele parecia ter encolhido 10 centímetros. Ele olhava para o envelope, depois para mim, depois para o envelope de novo, como se esperasse que aquilo fosse desaparecer se ele piscasse rápido o suficiente. Mas o papel não sumiu. A realidade não some só porque você está com medo. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Foi patético. O grande CEO, o homem que se orgulhava de comer a concorrência no café da manhã, estava engasgando com a própria saliva. Ele finalmente levantou os olhos. O pânico no olhar dele era algo primitivo, quase animal. Ele sussurrou, com os lábios brancos. Era você? O tempo todo, era você. Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pesar. Deixei ele cozinhar na própria ansiedade por mais alguns segundos. Porque aquela pergunta não merecia apenas uma resposta, ela merecia que ele sentisse o peso de cada dia, de cada humilhação, de cada olhar de desprezo que ele tinha distribuído de graça, achando que nunca haveria consequências. Antes de eu te contar o que eu disse para ele, e como esse castelo de cartas desmoronou em cima da cabeça dele, eu preciso que você entenda uma coisa, o mundo dá voltas, meu amigo. E às vezes, ele gira tão rápido que quem está no topo é arremessado para longe antes mesmo de perceber que o chão tremeu. Se você quer ver como a arrogância pode cegar um homem e como o silêncio pode ser a arma mais letal que existe, já se inscreve no canal agora. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo essa história. Porque eu tenho certeza de que, em algum momento da sua vida, você já teve que engolir um sapo gigante e sorrir, só esperando a hora certa de agir. Tudo começou com um convite que, para ser sincero, eu preferia ter recusado. Era uma sexta-feira à noite, daquelas em que você só quer chegar em casa, tirar o sapato e não pensar em nada. Mas a minha esposa, a Mariana, estava radiante. Ela entrou no quarto com um vestido azul marinho que ela guardava para ocasiões especiais, segurando um convite dourado como se fosse o bilhete premiado da loteria. Lucas, você não vai acreditar. O Ricardo convidou a gente para o jantar anual na casa dele. Só a diretoria e os talentos promissores. Isso é um sinal, amor. Ele vai me promover para a gerência regional, eu tenho certeza. Eu olhei para o rosto dela, iluminado de esperança, e não tive coragem de estragar o momento. Eu sabia quem era o Ricardo. O tipo de chefe que acha que seus funcionários são peças de xadrez descartáveis. O tipo que sorri enquanto te apunhala pelas costas. Mas a Mariana? Ela via nele um mentor. Ela admirava a garra e o sucesso dele. Ela não sabia, e nem podia saber, que o império dele estava construído sobre areia movediça. E o pior, ela não sabia que eu tinha pá na minha mão. Por questões contratuais do meu trabalho, eu atuo com due diligência e auditoria de riscos em fusões e aquisições de alto nível. Eu sou obrigado a manter sigilo absoluto. Minha própria família não sabe os detalhes do que eu faço. Para Mariana, e para o resto do mundo, eu estava num período sabático entre empregos, o que na língua das pessoas arrogantes como Ricardo se traduz como um desempregado e vivendo às custas da mulher. Amor, por favor, a Mariana me pediu enquanto ajeitava a minha gravata na frente do espelho, com aquele tom de voz que misturava carinho e um desespero sutil. Tenta não falar muito sobre aquelas suas coisas de marcenaria ou os jogos de tabuleiro, tá? O Ricardo é muito sofisticado, ele gosta de falar sobre vinhos, viagens para a Europa, mercado de ações. Tenta parecer ambicioso. Aquilo doeu, não vou mentir. Ver a mulher que eu amo sentindo vergonha, mesmo que inconsciente, de quem eu sou, foi como um soco no estômago. Mas eu entendi. Ela estava com medo. Medo de perder a chance da vida dela. Medo de que eu fosse a âncora que a impediria de subir. Eu sorri, beijei a testa dela e disse,
pode deixar. Vou ser o marido troféu perfeito, mudo e bem vestido. Ela riu, aliviada, sem perceber a ironia amarga na minha voz. Enquanto ela foi pegar a bolsa, eu puxei meu celular do bolso. Havia uma nova notificação no aplicativo de mensagens criptografadas que eu uso com meus sócios. A mensagem era curta, direta e brutal. A aquisição foi concluída. Documentação assinada. A holding assume o controle total amanhã às 8 horas. Você tem carta branca para a reestruturação. Eu guardei o celular e respirei fundo. Aquele jantar não seria apenas um evento social. Seria uma despedida. A despedida do reinado do Ricardo. E ele nem imaginava que o carrasco estaria sentado à mesa dele, partindo pão e bebendo vinho dele. Chegamos à mansão às 20 horas em ponto. O lugar era absurdo. Colunas gregas na entrada que não combinavam com a arquitetura moderna da casa, carros importados alinhados na garagem como se fosse uma concessionária de luxo. Tudo ali gritava: olhem para mim, eu tenho dinheiro. O portão se abriu e fomos recebidos por um valet. A Mariana apertou minha mão com força. A mão dela estava gelada. Vai dar tudo certo, ela sussurrou, mais para ela mesma do que para mim. Entramos na sala principal e o impacto foi imediato. Lustres gigantescos, obras de arte que provavelmente custavam mais que o nosso apartamento, e um grupo de pessoas conversando em voz baixa, segurando taças. Ricardo estava no centro, é claro. Ele usava um terno que parecia ter sido costurado no corpo, segurando um charuto apagado apenas para compor o visual. Quando ele nos viu, o sorriso dele se abriu, mas não chegou aos olhos. Ele veio caminhando na nossa direção como um predador que avista uma presa fácil. Mariana! A estrela do meu departamento comercial, ele exclamou, ignorando completamente a minha presença inicial. Ele pegou a mão dela e beijou, demorando um pouco mais do que o socialmente aceitável. Você está deslumbrante. Esse vestido, simples, mas elegante. Muito bom gosto. Só então ele virou os olhos para mim. O sorriso diminuiu uns 30%. E esse deve ser o famoso Lucas, certo? Ele estendeu a mão. O aperto foi frouxo, desdenhoso. Prazer, Ricardo, eu disse, mantendo o tom neutro. A Mariana fala muito da sua gestão. Espero que só coisas boas. Ele riu alto, olhando em volta para garantir que os outros convidados estavam rindo também. E você, Lucas? A Mariana comentou que você está tirando um tempo para se encontrar, não é? O que você fazia antes de decidir descansar enquanto sua esposa trabalha duro? Houve um silêncio constrangedor ao nosso redor. Alguns convidados desviaram o olhar, fingindo interesse em seus drinks. A Mariana ficou tensa ao meu lado. Eu sentia a vergonha dela irradiando como calor. Eu poderia ter dito a verdade ali. Eu poderia ter dito, na verdade, Ricardo, eu lidero equipes que auditam empresas maquiadas como a sua para investidores que não gostam de perder dinheiro. Mas eu não disse. Não era a hora. O contrato de sigilo ainda valia pelas próximas 12 horas. E, sinceramente, eu queria ver até onde ele iria. Eu trabalho com consultoria de riscos, Ricardo, respondi, simplificando ao máximo. Ele soltou uma gargalhada curta e seca. Riscos? Consultoria de riscos? Rapaz, o único risco que eu vejo aqui é esse vinho acabar antes da sobremesa. Ele deu um tapinha no meu ombro, aquele tapinha condescendente que se dá numa criança que acabou de contar uma piada ruim. Fica à vontade, Lucas. Tem uísque no bar. Aproveita. Deve ser melhor do que o que você está acostumado a beber em casa. Ele virou as costas para mim e puxou a Mariana pelo braço para apresentá-la a um investidor. Vem cá, Mari, deixa eu te apresentar gente que importa. Eu fiquei ali, parado no meio da sala luxuosa, segurando a minha raiva como se fosse um animal selvagem na coleira. Eu vi a Mariana olhar para trás, com um pedido de desculpas mudo nos olhos. Eu apenas acenei com a cabeça, dizendo para ela ir. Vai lá, pensei. Brilha. Porque amanhã, quando esse teto de vidro cair, eu vou estar lá para segurar os pedaços para você. Mas ele vai ser cortado por cada estilhaço. Eu caminhei até o bar e pedi uma água com gás. O garçom me olhou estranho, mas serviu. Do meu lugar estratégico, eu comecei a observar. Não o luxo, não a comida, mas os detalhes que ninguém mais via. Eu vi como o Ricardo verificava o celular a cada 2 minutos, com um tique nervoso no olho esquerdo. Eu vi como ele falava alto demais, ria exagerado demais. Eram os sinais clássicos. O medo estava lá, escondido sob camadas de arrogância. Porque eu sabia algo que ninguém mais naquela sala sabia. A empresa dele, a grande corporação que ele construiu com as próprias mãos segundo as revistas de negócios, estava sendo vendida naquele exato momento. Não uma venda qualquer,
mas uma aquisição hostil silenciosa. Os acionistas minoritários, cansados da gestão temerária do Ricardo, tinham procurado investidores externos. Investidores sérios. E a holding que eu represento? Nós não compramos empresas para brincar. Nós compramos para corrigir. E o primeiro passo de toda correção é sempre o mesmo: eliminar o tumor. O jantar foi servido às 21 horas. Uma mesa comprida, dessas que você vê em filmes de época, com guardanapos de tecido grosso e talheres que você nem sabe para que servem. Eu me sentei ao lado da Mariana, que estava visivelmente tensa. Ela mal tocava na comida, ocupada demais tentando participar das conversas sobre mercado imobiliário europeu e fundos de investimento. O Ricardo estava na cabeceira, é claro, comandando a conversa como se fosse um talk show. Em determinado momento, alguém comentou sobre a fusão de duas grandes empresas que tinha saído no jornal. O Ricardo pausou, com o garfo no ar, e houve um microsegundo de hesitação no olhar dele. Foi quase imperceptível, mas eu vi. Ele pigarreou e mudou de assunto rapidamente, fazendo uma piada sobre um jogador de futebol. Foi nesse momento que eu percebi, ele sabia que algo estava errado, mas não sabia o que. Ele estava sentindo o cheiro da fumaça, mas ainda não tinha visto o fogo. E você, Lucas? A voz do Ricardo cortou o ar, trazendo todos os olhares para mim. Você está tão quieto aí. O que você acha de tudo isso? Dessas fusões, desses movimentos do mercado? Ou isso é alto demais para o seu nível de consultoria? O tom era de desafio puro. Ele queria me quebrar na frente de todos. Queria que a Mariana se envergonhasse ainda mais. Eu poderia ter mordido a isca. Eu poderia ter jogado verde. Mas não. Eu apenas sorri e disse: eu acho que é sempre perigoso subestimar movimentos silenciosos, Ricardo. As maiores mudanças acontecem quando ninguém está prestando atenção. Quando todo mundo está olhando para o show, é aí que os verdadeiros players fazem o jogo deles. Ele franziu a sobrancelha. Por um momento, ele me olhou com desconfiança, mas depois riu, nervoso. Filósofo agora? Que profundo. Ele tomou um gole grande de vinho e voltou a falar alto sobre suas viagens para Dubai. Mas eu notei. A esposa dele, uma mulher mais jovem, claramente troféu, o olhou com preocupação. Ela tinha visto o que eu vi. O medo. As rachaduras na máscara de confiança. A mesa continuou conversando, mas a tensão tinha se instalado, sutil como gás venenoso se espalhando. Quando chegou à sobremesa, o Ricardo se levantou, bateu com uma colher no copo de cristal para chamar atenção e fez o que homens inseguros sempre fazem quando sentem o controle escapando: eles atacam. Meus amigos, quero fazer um brinde, ele anunciou, a voz ligeiramente arrastada pelo álcool. Um brinde aos homens e mulheres que constroem impérios, que não têm medo de arriscar, de liderar, de tomar as decisões difíceis que separam os vencedores dos que apenas observam. Ele olhou diretamente para mim quando disse observam. A sala ficou desconfortável. A Mariana fechou os olhos, querendo desaparecer. O Ricardo continuou, implacável. E um brinde especial às mulheres fortes, como a nossa querida Mariana, que carregam o peso de sustentar não apenas suas carreiras, mas também outras responsabilidades. Ele deixou a frase no ar, o significado bem claro. Todos levantaram as taças, constrangidos. Eu também levantei a minha, mas não bebi imediatamente. Eu olhei para ele, direto nos olhos, e vi o que ele queria ver, a humilhação. Só que ele interpretou errado. O que ele viu como derrota era na verdade controle. Eu bebi devagar, saboreando cada gota, não do vinho, mas da certeza de que em menos de 12 horas, aquele brinde iria envelhecer como leite azedo. A noite se arrastou. Depois da sobremesa, alguns convidados foram para a sala de estar fumar charutos e beber conhaque. A Mariana estava exausta, mas forçava sorrisos educados. Quando finalmente anunciamos que íamos embora, o Ricardo veio até a porta nos acompanhar, cambaleando levemente. Ele colocou a mão no meu ombro, apertou com força desnecessária e disse, com um sorriso torto: Lucas, você é um cara legal. Sabe, eu estava pensando, talvez você queira passar no escritório amanhã. Eu posso ter uma vaga de estagiário surgindo no departamento de logística. Nada muito sofisticado, mas pelo menos você volta para o mercado, né? A Mariana precisa de um homem que trabalhe, não de um filósofo de sofá. A Mariana puxou o ar, mortificada. Alguns convidados que ouviram riram baixinho. Eu senti o sangue ferver, mas mantive a voz calma, quase gentil. Eu me virei para ele, olhei bem nos olhos dele e falei devagar, para que cada palavra fosse lembrada: eu vou estar lá amanhã, Ricardo, pontualmente às 8 da manhã, mas não para a vaga de estagiário.
Eu tenho um compromisso importante no seu escritório. Muito importante. O sorriso dele vacilou. Compromisso? Que compromisso? Eu apenas sorri. Você vai descobrir. Boa noite, Ricardo. E obrigado pelo jantar. Foi inesquecível. Entramos no carro em silêncio absoluto. A Mariana tremia. Assim que fechei a porta, ela explodiu. O que foi aquilo, Lucas? Você foi provocativo. Você foi arrogante. Ele pode me demitir por isso. Você entende o que você fez? Eu trabalhei anos para chegar onde estou e você jogou tudo no lixo com uma frase idiota de filme de ação. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu não briguei. Eu não rebati. Eu apenas coloquei a mão sobre a dela, que estava fria e tremendo. Mariana, olha para mim. Ela relutou, mas eventualmente olhou. Eu preciso que você confie em mim. Só mais algumas horas. Amanhã de manhã, tudo vai fazer sentido. Eu prometo. Você não vai perder seu emprego. Você não vai perder nada. Pelo contrário. Como você pode prometer isso? Ela gritou. Você nem trabalha. Você não tem ideia do poder que ele tem. Ele pode me destruir com um telefonema. Eu respirei fundo. As cláusulas de sigilo ainda valiam por mais algumas horas. Eu não podia contar. Mas eu podia acalmar. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você acha que eu te decepcionei. Mas eu te peço, confia em mim. Só até amanhã de manhã. Se depois disso você ainda achar que eu estraguei tudo, eu assumo toda a culpa. Eu me desculpo pessoalmente com ele. Mas me dá essas horas. Ela fungou, enxugou as lágrimas e se afastou, virando o rosto para a janela. Eu não sei se consigo confiar em você agora, Lucas. Você não entende pelo que eu passo naquela empresa. Você não entende o que é ser mulher num ambiente dominado por egos como o dele. Aquilo doeu. Doeu de verdade. Mas eu segurei firme o volante e dirigi para casa. Chegamos ao apartamento à 00:20. Ela foi direto para o quarto e fechou a porta. Eu fiquei na sala, sozinho, com o celular na mão. Havia 3 mensagens novas. A primeira era do advogado da holding. Tudo certo para amanhã. Documentação pronta. Segurança já foi acionada. A segunda era do diretor de RH. Lista de desligamentos aprovada. Ricardo está no topo. A terceira era do meu sócio principal. Boa sorte amanhã. Ele merece. Eu deitei no sofá, mas não consegui dormir. Não por ansiedade, mas por antecipação. Porque existe uma diferença brutal entre vingança e justiça. Vingança é emocional, caótica, destrutiva para todos os lados. Justiça? Justiça é cirúrgica, é fria, é merecida. Às 5 da manhã, eu levantei, tomei banho e vesti o terno que eu guardava no armário trancado. Um terno de verdade, italiano, alfaiataria londrina, tecido que custa mais que o carro do Ricardo. Gravata de seda pura, abotoaduras de platina, sapatos ingleses feitos à mão. Eu me olhei no espelho e vi o que eu realmente era, não um desempregado, não um marido troféu, mas um executivo de fusões e aquisições de alto nível que tinha passado os últimos 6 meses desmontando a empresa do Ricardo peça por peça, tijolo por tijolo, até que não sobrasse nada além do nome dele na lápide corporativa. A Mariana saiu do quarto às 6:30, ainda de roupão, os olhos inchados. Quando ela me viu de terno, parou. Você vai, onde? Eu ajustei a gravata e peguei a pasta de couro. Vou trabalhar, amor. Vou ao escritório do Ricardo, como eu prometi. Ela ficou pálida. Lucas, não, não vai lá provocar ele. Por favor, eu imploro. Eu me aproximei, segurei o rosto dela com as 2 mãos e beijei a testa dela devagar. Mariana, antes do meio-dia, eu quero que você vá até o escritório. Não se atrase. E quando você entrar, procure pela sala de reuniões do 10º andar. Vai estar acontecendo uma reunião muito importante. Eu preciso que você esteja lá. Ela balançou a cabeça, confusa e desesperada. Eu não entendo nada do que está acontecendo. Eu sorri. Você vai entender. Eu prometo. Saí do apartamento às 7:15. O trânsito estava fluindo bem. Eu cheguei ao prédio da empresa do Ricardo às 7:45. O segurança da entrada, que me conhecia das visitas anteriores como o marido da Mariana, quase não me reconheceu. Bom dia, senhor. Eu mostrei meu crachá corporativo, o verdadeiro, aquele que abria todas as portas. Lucas Mendes, diretor executivo da Vanguard Capital Holdings. Estou esperado na sala principal. O rosto dele mudou completamente. Ele falou rápido no interfone e, em segundos, 3 seguranças vieram me escoltar. Não como ameaça,
mas como protocolo VIP. Entramos no elevador privativo, aquele que vai direto ao 10º andar, onde ficam as salas de reuniões executivas. As portas se abriram e lá estava a secretária-chefe, uma mulher de 60 anos, eficiente e discreta. Senhor Mendes, tudo está preparado conforme solicitado. O senhor Ricardo ainda não chegou. Ótimo, eu disse. Quando ele chegar, avise que há uma reunião de emergência e que a presença dele é obrigatória. Não aceite desculpas. Ela assentiu e saiu. Eu entrei na sala de reuniões. A cadeira presidencial estava virada para a janela, de costas para a porta. Eu me sentei, ajeitei os papéis que o advogado tinha deixado organizados sobre a mesa e esperei. Às 8h12, eu ouvi vozes do lado de fora. Passos apressados. A voz do Ricardo, ainda arrastada de ressaca, reclamando: reunião de emergência? De manhã? Ninguém me avisou de nada. Quem é o palhaço que... A porta se abriu. Ele entrou reclamando, sem nem olhar para dentro da sala primeiro. Olha, não sei quem você pensa que é, mas eu sou o CEO dessa. Ele parou. Porque foi nesse momento que eu girei a cadeira lentamente e enfrentei ele. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que eu podia ouvir a respiração dele mudando de ritmo. Ele piscou. Uma vez, duas, três, como se estivesse tentando processar o que os olhos dele estavam vendo. Eu, Lucas, o desempregado, o marido troféu, sentado na cadeira que deveria ser do dono da empresa, vestido como um executivo de primeiro escalão, com uma pilha de documentos legais na minha frente. Bom dia, Ricardo, eu disse, com a voz calma e profissional. Senta, por favor. Nós temos muito o que conversar. Ele não sentou, pelo menos não imediatamente. Ele ficou ali parado, na entrada da sala, com a boca entreaberta, o rosto passando por todos os tons de branco, depois vermelho, depois branco de novo. As mãos dele começaram a tremer. Não de raiva, mas de pânico puro. Ele olhou para trás, como se esperasse que alguém fosse aparecer e dizer que aquilo era uma pegadinha. Mas não havia ninguém. Só eu, só ele, e a verdade pendurada no ar como uma guilhotina prestes a cair. O que você está fazendo aqui? Ele finalmente conseguiu gaguejar, a voz fina, quase infantil. Toda aquela arrogância de ontem tinha evaporado. O homem que estava na minha frente não era mais o CEO todo-poderoso. Era apenas um homem assustado que tinha acabado de perceber que o jogo tinha mudado e ele não sabia mais as regras. Eu não respondi imediatamente. Eu peguei o envelope pardo que estava na minha frente e joguei na direção dele, deslizando pela mesa polida até parar bem no centro, entre nós dois. O som que aquele envelope fez ao bater na madeira ecoou como um tiro na sala silenciosa. Lê, eu disse, simples assim, sem emoção, sem drama, apenas um comando. Ele olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. As mãos tremiam tanto que ele precisou apoiá-las na mesa para conseguir pegar o papel. Ele abriu devagar, retirando os documentos de dentro, e começou a ler. Eu observei cada microexpressão no rosto dele. A confusão inicial, depois o choque, depois a negação, e finalmente, quando ele chegou na terceira página, o medo transformado em terror absoluto. Os papéis quase caíram das mãos dele. Isso não pode ser real, ele sussurrou, os olhos fixos na assinatura do Conselho de Acionistas na última página. Isso é falso. Vocês não podem, não tem como vocês terem comprado 72% das ações sem que eu soubesse. A voz dele estava subindo, ficando histérica. Ele olhou para mim com raiva e desespero misturados. Quem diabos você é? Eu me recostei na cadeira, cruzei as mãos sobre a mesa e falei com a calma de quem está explicando matemática básica para uma criança. Meu nome é Lucas Mendes. Sou diretor executivo de fusões e aquisições da Vanguard Capital Holdings. Nos últimos 6 meses, minha equipe conduziu uma auditoria completa e silenciosa da sua empresa. Conversamos com cada acionista minoritário que estava cansado da sua gestão temerária, das suas decisões impulsivas e dos seus números maquiados. E um por um, eles venderam suas participações para nós. Ontem à noite, às 23h40, enquanto você dormia bêbado depois do seu jantarzinho patético, a última assinatura foi concluída. A Vanguard agora é proprietária majoritária desta empresa. E você, Ricardo, não é mais o CEO. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele deixou os papéis caírem na mesa, deu 2 passos para trás e encostou na parede, como se as pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Não, isso é impossível. Eu construí essa empresa do zero. Eu sou essa empresa. A voz dele quebrou no final da frase. Eu me levantei devagar, contornei a mesa e fiquei de pé na frente dele.
Eu não cheguei perto demais, mas perto o suficiente para que ele sentisse o peso da minha presença. Você não construiu nada sozinho, Ricardo. Você explorou pessoas. Você humilhou funcionários talentosos. Você mentiu para investidores. Você falsificou relatórios financeiros para esconder prejuízos. E pior de tudo, você tratou os seres humanos como se fossem lixo descartável, incluindo a minha esposa. E ontem à noite, você cometeu o erro fatal de humilhar a pessoa errada. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, a ficha finalmente caindo. Era você, o tempo todo. Você estava trabalhando contra mim, enquanto estava na minha casa, bebendo meu vinho. Eu balancei a cabeça, corrigindo. Eu não estava trabalhando contra você ontem, Ricardo. O trabalho já estava feito. Ontem eu estava apenas assistindo você cavar o próprio túmulo com aquela língua venenosa. E você cavou fundo. Ele tentou recuperar a compostura, endireitando o corpo, tentando voltar ao personagem do CEO poderoso. Você não pode me tirar da minha própria empresa. Eu vou processar. Eu vou destruir você e essa holding de quinta categoria. Eu tenho advogados. Eu tenho contatos. Eu levantei a mão, cortando o surto dele. Você não tem nada, Ricardo. Seus advogados já foram notificados. Seus contatos já sabem que você está fora. E quanto a processar? Sinta-se à vontade. Mas eu sugiro que você leia o anexo 100 do documento que você acabou de largar na mesa. É a lista completa de todas as irregularidades que encontramos na sua gestão. Fraude fiscal, manipulação de balanços, assédio moral documentado por 17 funcionários diferentes, incluindo 3 casos que podem virar processos criminais. Você quer mesmo abrir essa caixa de Pandora num tribunal? O rosto dele ficou cinza. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele abriu a boca para falar, mas nada saiu. Era como assistir um castelo de cartas desmoronando em câmera lenta. Eu voltei para a cadeira e sentei, pegando uma caneta e começando a assinar alguns documentos, como se ele nem estivesse mais ali. Você tem até o final do dia para retirar seus pertences pessoais do escritório. A segurança vai te acompanhar. Seus acessos ao sistema foram revogados às 8 horas da manhã. Seu carro da empresa será recolhido até às 18 horas. Você receberá o pagamento das verbas rescisórias conforme a lei, nada além disso. Não haverá carta de recomendação. Não haverá festa de despedida. Você simplesmente vai sumir. Você não pode fazer isso comigo, ele gritou, finalmente explodindo. Eu dei 15 anos da minha vida para essa empresa. Eu transformei isso aqui num gigante do mercado. Eu parei de escrever e olhei para ele, sem piscar. Você transformou isso aqui numa bomba relógio prestes a explodir, Ricardo. E nós chegamos aqui justamente para desarmá-la antes que ela destruísse centenas de famílias que dependem dos empregos que essa empresa gera. Você nunca se importou com as pessoas. Você só se importou com o seu ego inflado e com a sua conta bancária. Ele ficou ali, respirando pesado, os punhos cerrados, e por um momento eu pensei que ele fosse me atacar fisicamente. Mas ele não teve coragem. Covardes nunca têm. Ele apenas cuspiu as palavras com ódio. A Mariana vai me pagar por isso. Ela vai ser demitida hoje. Eu vou garantir que ela nunca mais trabalhe nessa indústria. Foi aí que eu sorri. Um sorriso lento, frio, calculado. Você não entendeu ainda, né? Você não tem mais poder nenhum aqui. Você não pode demitir ninguém. Você não pode nem escolher qual caneta vai levar embora sem autorização. E quanto a Mariana? Ela não só vai manter o emprego dela, como vai ser promovida. Ela é boa no que faz. Talentosa, dedicada, ética. Tudo o que você nunca foi. A diferença é que agora ela vai trabalhar num ambiente onde o mérito importa mais do que bajular o chefe. Ele ficou sem palavras. Derrotado. Destruído. Eu apertei o botão do interfone na mesa. Segurança, pode subir agora. Em menos de 30 segundos, 2 seguranças entraram na sala. Profissionais, sérios, preparados. Por favor, escoltem o Sr. Ricardo até a sala dele para que ele recolha seus pertences pessoais. Não permitam que ele acesse computadores ou retire documentos da empresa. Apenas itens pessoais. Fotos, canetas, aquelas coisas. Ricardo olhou para os seguranças, depois para mim. E pela primeira vez, eu vi lágrimas se formando nos olhos dele. Não de tristeza, mas de humilhação. A mesma humilhação que ele tinha distribuído de graça para tanta gente. Você vai se arrepender disso, ele disse, a voz embargada. Você vai ver. Eu me levantei, ajeitei a gravata e olhei para ele uma última vez. A única coisa que eu vou ver, Ricardo, é essa empresa finalmente funcionando do jeito certo. Agora sai da minha sala. Eu tenho trabalho a fazer.
Os seguranças o levaram. Ele saiu cambaleando, menor do que nunca, um fantasma do homem que tinha sido na noite anterior. Quando a porta se fechou, eu respirei fundo. Não havia alegria. Não havia satisfação no sentido vingativo. Havia apenas alívio. Alívio de que aquilo tinha acabado. De que a máscara tinha caído. De que a verdade tinha finalmente encontrado seu lugar. Eu peguei o celular e digitei uma mensagem rápida para Mariana. Pode vir agora. 10º andar, sala de reuniões principal. Preciso de você aqui. Menos de 5 minutos depois, a porta se abriu devagar. Era ela, ainda de uniforme corporativo, o rosto tenso, os olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Ela entrou e parou ao ver a sala, ao me ver ali, sentado naquela cadeira, cercado de documentos oficiais. Lucas, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz pequena, confusa. A secretária disse que o Ricardo foi escoltado para fora, que ele foi demitido, e que você estava no comando. Eu me levantei e caminhei até ela. Eu segurei as mãos dela, que estavam geladas. Mariana, eu sinto muito por não ter podido te contar antes. Eu estava sob contrato de sigilo absoluto até hoje de manhã, mas agora eu posso te explicar tudo. Eu contei, desde o começo, sobre o meu verdadeiro trabalho, sobre a auditoria silenciosa, sobre a aquisição, sobre como eu tinha passado meses desmontando o império podre do Ricardo enquanto ele achava que eu era apenas um desempregado. Eu vi o rosto dela passar por choque, confusão, raiva, e finalmente, algo parecido com admiração misturada com mágoa. Você me deixou passar vergonha, ela disse, as lágrimas finalmente caindo. Você me deixou acreditar que eu tinha que ter vergonha de você, que eu tinha que proteger você. Enquanto isso, você estava salvando tudo. Eu sequei as lágrimas dela com o polegar. Eu sei, e eu sinto muito, mas eu precisava que fosse assim. Se você soubesse, teria mudado seu comportamento. E o Ricardo teria desconfiado. Ele é um parasita, mas não é burro. Ela me abraçou, forte, como se estivesse segurando algo que quase perdeu. Eu te pedi desculpas, ela sussurrou no meu ouvido, por ter duvidado de você, por ter sentido vergonha, por não ter te defendido naquele jantar horrível. Eu afastei ela suavemente, olhando nos olhos. Você não tem que pedir desculpas. Você estava com medo. E medo faz a gente fazer escolhas que a gente não quer fazer. O importante é que a partir de agora, você nunca mais vai precisar ter medo de chefe nenhum, porque essa empresa agora pertence a pessoas que respeitam o ser humano. Se você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas de repente a reviravolta aconteceu, deixe um sim aqui nos comentários. E se essa história está fazendo sentido para você, apoie o canal com um valeu demais. Cada apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias reais de justiça e superação. A Mariana ficou ali, nos meus braços, por alguns minutos. Eu senti o corpo dela relaxando aos poucos, a tensão dos últimos meses finalmente se dissolvendo. Quando ela se afastou, tinha um brilho diferente nos olhos. Não de admiração cega, mas de algo mais profundo. Respeito, talvez até orgulho. Você é muito mais do que eu imaginava, ela disse, a voz ainda embargada. E eu sinto muito por ter demorado tanto para ver isso. Eu sorri, pegando a mão dela e levando até a cadeira ao lado da minha. Agora senta aqui comigo. Tem mais uma coisa que eu preciso resolver e eu quero que você esteja presente. Ela se sentou, confusa, e eu liguei para o departamento de recursos humanos. Pode chamar a equipe de gestão comercial para a reunião, por favor. Todos, sem exceção. Em 15 minutos, a sala estava cheia. Gerentes, coordenadores, analistas, todos olhavam para mim com curiosidade misturada com nervosismo. Afinal, eles tinham acabado de ver o chefe supremo deles ser escoltado para fora como um criminoso. Eles não sabiam se iam ser os próximos. Eu me levantei, ajeitei o microfone portátil que a equipe de Ti tinha trazido e comecei a falar. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Mendes e, a partir de hoje, sou o diretor executivo responsável pela reestruturação desta empresa, agora sob controle da Vanguard Capital Holdings. Eu sei que vocês estão assustados. Eu sei que viram o Ricardo sendo retirado e acham que isso é o começo de uma demissão em massa. Mas quero deixar uma coisa muito clara, essa não é uma aquisição destrutiva. Nós não viemos aqui para desmantelar. Viemos para consertar. Houve um suspiro coletivo de alívio. Eu continuei. Nos últimos 6 meses, minha equipe analisou cada departamento, cada processo, cada número. E descobrimos algo importante. O problema dessa empresa nunca foi vocês. Foi a gestão.
Foi a cultura tóxica de medo e bajulação que foi construída aqui. E isso acaba hoje. A partir de agora, esta empresa vai funcionar baseada em mérito, transparência e respeito. Quem é bom no que faz vai ser reconhecido e promovido. Quem não está alinhado com esses valores vai ter a chance de se adaptar ou procurar outro lugar. Eu vi alguns sorrisos tímidos começando a aparecer. Eu olhei diretamente para Mariana, que estava vermelha, tentando se esconder, mas ao mesmo tempo radiante. E para começar essa nova fase, eu quero anunciar a primeira promoção. Mariana Alves, pode ficar de pé, por favor. Ela ficou vermelha como um tomate, mas se levantou, tremendo. Mariana trabalha nesta empresa há 6 anos. Ela superou metas, construiu relacionamentos sólidos com clientes, e fez isso tudo enquanto navegava num ambiente de trabalho hostil e desrespeitoso. Ela merece muito mais do que tinha. Por isso, a partir de hoje, ela assume como gerente regional de vendas, com aumento salarial de 40% e equipe própria. Parabéns, Mariana! A sala explodiu em aplausos genuínos. Pessoas que trabalhavam com ela, que sabiam do talento dela, finalmente vendo justiça sendo feita. Ela estava chorando de novo, mas dessa vez, de felicidade. Ela olhou para mim e apenas moveu os lábios. Obrigada. A reunião continuou por mais 1 hora. Eu expliquei as mudanças estruturais que viríamos. A política de portas abertas. O fim das reuniões de humilhação pública que o Ricardo adorava fazer. O investimento em treinamento e desenvolvimento. Quando terminei, a energia da sala era completamente diferente. Havia esperança. Havia possibilidade. Quando todos saíram, eu e a Mariana ficamos sozinhos de novo. Ela veio até mim e segurou meu rosto com as 2 mãos. Você não tinha que fazer isso por mim. A promoção. Você não tinha que misturar o pessoal com o profissional. Eu balancei a cabeça. Eu não fiz por você. Eu fiz por justiça. Você merece essa promoção pelos seus próprios méritos. Se você não merecesse, eu não teria dado, nem que você fosse minha esposa, mãe ou filha. Negócios são negócios. Mas felizmente, nesse caso, competência e família andam juntas. Ela riu, aquele riso leve de quem finalmente pode respirar. O que vai acontecer com o Ricardo agora? Eu dei de ombros. Ele vai receber o que a lei manda. Nada a mais, nada a menos. Ele tentou me processar, mas os advogados dele já aconselharam contra. Ele tem irregularidades demais no histórico. Se ele ficar quieto, ele sai com as verbas rescisórias e segue a vida. Se ele quiser guerra, nós temos munição suficiente para enterrá-lo legalmente. E você? Você vai ficar aqui? Vai ser o novo CEO? Ela perguntou, com um misto de esperança e medo da resposta. Eu sorri. Vou ficar por 3 meses, liderando a transição. Depois disso, a Vanguard vai colocar um CEO permanente, alguém com visão de longo prazo. Eu vou voltar para o que eu faço de melhor, auditorias e aquisições. Existem outros Ricardos por aí, destruindo outras empresas. E alguém tem que parar eles. Ela assentiu, entendendo. Você é tipo um justiceiro corporativo. Eu ri. Não, eu sou apenas alguém que acredita que negócios podem ser feitos com ética, que lucro e humanidade não são inimigos, e que gente arrogante que humilha os outros eventualmente recebe de volta o que plantou. Naquela noite, quando voltamos para casa, tudo estava diferente. Não fisicamente. O apartamento era o mesmo, mas o peso tinha sumido. A Mariana não estava mais andando em ovos. Ela estava leve, feliz e orgulhosa. Nós jantamos juntos, rindo, conversando sobre os planos dela para a nova posição, sobre as ideias que ela tinha engavetado por medo do Ricardo. Sabe o que é engraçado? Ela disse, enquanto lavávamos a louça juntos. Ele sempre disse que mulheres não tinham visão estratégica, que a gente era bom para vender, mas não para liderar. E agora, a mulher que ele subestimou vai estar comandando a região inteira. Eu sequei as mãos e a puxei pela cintura. Ele nunca entendeu que talento não tem gênero. Talento é talento. E você sempre teve. Você só precisava de um ambiente que deixasse isso florescer. Ela me beijou, demorado, profundo, e sussurrou, eu prometo que nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais vou sentir vergonha do que você faz ou de quem você é. Eu afastei uma mecha de cabelo do rosto dela. E eu prometo que vou sempre te proteger. Não porque você precisa, mas porque eu posso. E porque você faria o mesmo por mim. As semanas seguintes foram intensas. Eu implementei mudanças estruturais profundas na empresa. Renovei contratos abusivos com fornecedores que o Ricardo favorecia em troca de propinas disfarçadas. Demiti 3 gerentes que estavam envolvidos em esquemas de superfaturamento.
Promovi pessoas talentosas que estavam sendo sufocadas. E, lentamente, a empresa começou a respirar de novo. Os números melhoraram. A produtividade disparou. A rotatividade de funcionários, que estava na casa dos 30% ao ano, caiu para menos de 5%. E sabe por quê? Porque as pessoas começaram a acreditar que seu esforço seria reconhecido, que elas não eram peças descartáveis, que elas importavam. Quanto ao Ricardo, ele sumiu. Ouvi dizer que ele tentou se candidatar a posições em outras empresas, mas o mercado é pequeno, e a reputação viaja rápido. Ninguém queria contratar alguém que tinha sido removido por má gestão e conduta antiética. Última coisa que soube, ele estava tentando abrir uma consultoria própria. Boa sorte com isso. 3 meses depois, como prometido, eu passei o bastão para a nova CEO, uma executiva brilhante com 20 anos de experiência em gestão humanizada e resultados consistentes. No meu último dia, a equipe fez uma festa surpresa. Tinha bolo, balões e discursos emocionados. A Mariana fez questão de falar. Vocês não sabem, mas esse homem aqui não só salvou essa empresa. Ele salvou casamentos, famílias, sonhos. Porque quando você trabalha num ambiente tóxico, isso contamina tudo. Sua saúde, seu humor, sua vida. E ele limpou esse veneno. Então, obrigada, Lucas, por tudo. Eu não sabia o que dizer. Eu nunca fui bom com emoções públicas. Mas eu tentei. Eu não fiz nada de heróico. Eu só fiz o que era certo. E espero que vocês continuem fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Porque é isso que separa empresas que duram de empresas que quebram. Não é sorte. Não é mercado. É caráter. Hoje, 2 anos depois, a empresa está entre as mais bem avaliadas em clima organizacional no setor. A Mariana é diretora nacional agora. E eu? Eu estou em outro projeto, outra empresa, outro Ricardo. Porque eles existem aos montes por aí. Mas também existem pessoas como a Mariana, esperando apenas uma chance. E se essa história te ensinou alguma coisa, espero que seja isto: nunca confunda silêncio com fraqueza. Nunca subestime alguém baseado em aparências. E lembra sempre que o mundo dá voltas. Quem está no topo hoje pode estar pedindo emprego amanhã. E quem está quieto hoje, pode estar planejando o checkmate que você nunca viu vindo. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela aparece, nada permanece igual. Se você gostou dessa história de justiça e reviravolta, se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir isso, e deixa seu super thank se você quiser apoiar a gente a trazer mais conteúdos assim. E comenta aqui embaixo, você já viu ou viveu uma situação parecida? Já teve que engolir sapo esperando a hora certa? Conta pra gente. A gente lê todos os comentários.